Salve galera, bom dia, canal Bets e Tips na área aqui novamente, passando para deixar os palpites dessa quinta-feira, dia 18 de 5. Espero que todos vocês estejam bem, estamos caminhando para mais um final de semana. Temos uma quinta-feira duríssima de jogos, temos a Europa League e a Conference League para dar uma salvada e um jogo da Premier League. De resto temos pouquíssimos jogos, esse meio de semana foi bem complicado, mas ainda assim vamos caçar as melhores oportunidades que o mercado oferecer. Antes de mais nada, como já é costume do canal, gostaria de agradecer as pessoas que estão chegando no nosso canal, são todos bem-vindos. Espero que curtam o conteúdo. Continuar agradecendo a quem nos acompanha desde sempre. Nós fizemos tudo com muito carinho para vocês também. E como já é habitual do canal também, vamos aos resumos. Resumando do dia 16, terça-feira, foi um dia duríssimo. Depois de 50 dias, o canal teve um dia com mais erros que acerto. Esse dia, logicamente, ia chegar. A gente nunca quer, mas chega. E tem muita gente na internet que não posta resultado quando os palpites não batem, só posta quando acertam. E eu acho isso errado. Desde o início com vocês eu sempre falei que ia ser transparente e não vai ser um dia ruim que isso vai mudar. Aliás, tudo isso faz parte do processo. A aposta esportiva também não é mágica, não vai tornar ninguém rico do dia para noite. É um trabalho como qualquer outro. Exige foco, disciplina, dedicação, por isso a gente bate tanto na tecla da gestão de banca. Porque dias ruins invariavelmente vão acontecer e a gente trabalha para que esses dias sejam bem menos frequentes que os dias de lucro. E graças a toda essa dedicação ainda estamos num mês muito para frente, estamos com bastante lucro e então seguimos. Aproveitando a oportunidade também, sempre lembrando que não são recomendações de apostas o que a gente deixa aqui. Essas análises são fruto de muito estudo, com base em estatística. E logicamente a estatística é uma ciência exata, mas o futebol não é, então alguns dias alguns imprevistos vão acontecer. Afinal, quem imaginaria, por exemplo, um 0 a 0 num jogo de Flamengo e Fluminense? Mas enfim, continuando. Nos canais do Telegram, também, obviamente, foi um dia um pouco mais duro, mas principalmente no grupo Gold. As entradas online ao vivo deram uma equilibrada, fizemos 6 entradas, 7 entradas, 1 reembolso, 5 greens e 1 red, então acabou equilibrando os bilhetes. A gente vem tendo um desempenho muito assertivo nas entradas ao vivo, tanto em escanteios quanto em gols, e isso tem equilibrado muito, e nos dias bons dos bilhetes tem potencializado muito o nosso lucro. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites para essa quinta-feira, dia 18. Começando a grade do dia, na Arábia Saudita, 27ª rodada, o Al-Shabaab recebe o Al-Weda. O Al-Shabaab é o terceiro colocado, já o Al-Weda é o 13º. O Al-Shabaab é um bom time na Arábia Saudita, tanto que está à frente do time do Al-Hilal, que foi o time que eliminou o Flamengo no Mundial, e tem vários jogadores consagrados. Aqui nós temos duas possibilidades de aposta, de entrar no mercado de gols com over 1,5, no entanto as odds estão um pouco baixas, e entrar com vitória do time da casa, vitória simples. As odds também estão baixas, mas estão um pouco melhores que as do over 1,5. O Al-Shabaab faz uma campanha muito boa em casa, dos últimos 10 jogos foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Al-Weda faz uma campanha ruim fora de casa. Em 13 jogos foram apenas 2 vitórias. Aqui temos uma forte tendência e possibilidade de vitória para o time da casa. Para quem quer operar no mercado de gols é justo o over 1,5, mas nós vamos de casa vence. 14 horas, Campeonato Turco. Fenerbahçe recebe Trabzonspor. O Fenerbahçe continua a caça ao líder Galatasaray, que venceu na rodada. Caso o Fenerbahçe vença, a distância se mantém em 5 pontos, faltando 4 rodadas para o campeonato acabar. O Trabzonspor já não tem mais aspiração nenhuma no campeonato, cumpre tabela apenas, enquanto que o Fenerbahçe tem a motivação da briga pelo título. Aqui o time da casa deve pressionar desde o início. Aqui eu gosto de uma entrada de vitória simples para o time da casa. Além do time visitante estar apenas cumprindo tabela no campeonato, perdeu 8 dos últimos 10 jogos fora de casa. O Fenerbahçe ganhou 7 dos últimos 10 em casa. Também é justo operar no mercado de gols. Fenerbahçe bateu over 1,5 em 87% dos jogos no campeonato, bateu over 2,5 em 74%, são números muito altos. Nos últimos 10 jogos esses números ainda aumentaram, o over 1,5 foi para 90%, o over 2,5 para 80%, enquanto que o Trabzonspor bateu o over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos, então tendência de jogo para gols. Aqui também gosto de um gol já no primeiro tempo, o over 2,5 para quem quer arriscar um pouquinho mais. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 15h30, pela Premier League, jogaço, Newcastle e Brighton, duas equipes que estão desempenhando muito bem. O Newcastle, que estava com uma vaga na Champions League praticamente garantida, agora de certa forma está um pouco ameaçada. Com essa sequência de vitórias, o Liverpool entrou na briga. Já o Brighton, apesar de ter um sonho distante da Champions League, foca na Europa League, seria uma classificação histórica, primeira competição europeia da equipe. Newcastle, dos últimos 10 jogos em casa, ganhou 7, só perdeu para Arsenal e Liverpool.
Já o Brighton é uma equipe que desempenha muito bem fora de casa, é o quarto melhor visitante do campeonato. As duas equipes têm boas médias de gols, são equipes com transições rápidas, jogos ofensivos. E nos últimos 10 jogos esses números aumentaram ainda mais. O Newcastle bateu over 1,5 em todos os últimos 10 jogos, bateu over 2,5 em 8 deles. Bateu um gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10. Já o Brighton bateu over 1,5 em 8 dos últimos 10. Over 2,5 em 7 dos últimos 10. Tendência de jogo para gols. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe o over 2,5. Nós vamos de over 1,5. Às 16 horas, partida de volta do playoff semifinal da terceira divisão da Inglaterra. O Sheffield Wednesday recebe o Peterborough. Aqui é uma eliminatória que está praticamente definida. O Peterborough ganhou o primeiro jogo em casa de 4-0. No entanto, o Sheffield não tem nada a perder. Se não conseguir uma virada histórica, continua na terceira divisão. Então deve ir para cima, jogar todas as fichas no ataque, vai se abrir muito. Afinal, empatar de 0-0 e perder de 5 não vai fazer diferença nenhuma. E com isso deve abrir espaço para o Peterborough, deve ser um jogo muito aberto. Nos últimos 10 jogos, o Sheffield bateu o over 1,5 em 9 deles, o Peterborough em 8 deles. Então, partida eliminatória de volta, não tem mais jogo. Aqui é tudo ou nada, então jogo para gols, nós vamos de over 1,5. 16 horas, Conference League, semifinal, partida de volta. O AZ Alkmaar recebe o West Ham. Primeira partida na Inglaterra, o West Ham ganhou por 2-1. O AZ precisa de mínimo uma vitória por um gol de diferença para levar a partida para a prorrogação. Naturalmente já são equipes ofensivas com bastante média de gols em seus jogos. Ainda mais uma situação de eliminatória, a partida de volta, que não adianta se resguardar. O AZ bateu o over 1,5 em 8 dos seus últimos 10 jogos. O West Ham em 9 dos últimos 10 jogos. O West Ham inclusive bateu over 2,5 em 7 dos últimos 10 jogos. Até deve jogar um pouco mais fechadinho, mas tem contra-ataque rápido. Eu não vejo esse jogo terminando com menos de 2 gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Também às 16 horas, pela outra semifinal da Conference League, o Basel recebe a Fiorentina. É uma partida com análise semelhante ao do jogo anterior. No entanto, a vitória foi do time visitante. O Basel joga em casa e tem a vantagem do empate. No entanto, a Fiorentina jogou melhor no primeiro jogo, foi mais ofensiva, finalizou mais, mas não conseguiu resultado. E teoricamente, no papel, o time da Fiorentina é um time melhor. A Fiorentina nas últimas 10 partidas fora de casa ganhou 7, isso é um número muito alto, muito bom. Deve-se lançar um ataque, deve ser um jogo movimentado. O time do Basel bateu over 1,5 em todas as suas últimas 10 partidas, então aqui deve ser um jogo de gols, partida eliminatória, aqui nós vamos de over 1,5. Também às 16 horas, pela semifinal da Europa League, temos duas partidas. O Leverkusen recebe o Roma e o Sevilla recebe o Juventus. Aqui nós vamos fazer as análises, porque as pessoas gostam de jogos importantes, resolvemos fazer assim. Mas não vamos deixar palpite, vamos deixar algumas situações, porque são jogos completamente imprevisíveis. Em relação ao jogo do Leverkusen e Roma, a Roma ganhou o primeiro jogo em casa por 1-0. A Roma é um time muito sólido na defesa, enquanto que o Leverkusen é um time bem eficiente no ataque. Apesar de que tem falhado nos over em alguns dos últimos jogos. É um jogo que não tem favorito. A Roma conseguiu uma vantagem jogando em casa, mas não é uma vantagem que lhe dê segurança, mesmo com a sua solidez defensiva. Mas também não duvido que a Roma consiga segurar um 0-0 durante todo o jogo. Os times do Mourinho, quando estacionam um ônibus na frente da defesa, é difícil de vazar. Aqui até caberia uma entrada de under 3,5. No entanto, o jogo eliminatório, partida de volta, os times não tem nada a perder. Já não garanto tanto. Outra possibilidade que as odds nos oferecem é um Roma mais 1 no handicap asiático, em que a derrota por um gol devolveria a aposta, mas nesse caso deixem aberto para vocês. Na outra semifinal, uma situação semelhante, Juventus e Sevilla empataram o primeiro jogo em Turim. O Sevilla, mesmo jogando fora de casa, jogou muito melhor que a Juventus. O Juventus achou um gol no final do jogo. Assim como o Real é sempre favorito na Champions League, parece que o Sevilla é sempre favorito na Europa League. Nunca vi a mística desse time com a Europa League. Mais um jogo completamente imprevisível, sem nenhum favorito. A Juventus vem sendo sempre uma incógnita, às vezes joga umas partidas muito boas e às vezes umas horrorosas. Em relação ao mercado de gols, as partidas da Juventus tendem sempre a ser um mercado under. Nas últimas 10 partidas, a Juventus só teve mais de 2 gols no jogo em 2 delas. Já o Sevilla bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos em casa. Então é difícil fazer uma análise estatística em relação a isso. São duas equipes que são os opostos em relação aos gols. Nesse caso vai da confiança de vocês, em qual time vocês acreditam mais. As odds nos permitem jogar com empate anula em qualquer um dos casos. No caso da Juventus ainda, conseguimos a dupla chance, uma odd razoável para compor um bilhete. Então fica a critério de vocês. Geralmente, nesses jogos em que a estatística não aponta algo com probabilidade muito alta de acontecer, a gente acaba nem postando nos vídeos. Mas como são jogos importantes, semifinal de Europa League, resolvemos ao menos postar as análises para caso vocês se sintam confiantes com alguma situação, com alguma entrada, poder fazer esses seus movimentos nas apostas. E encerrando a grade do dia, às 21 horas, Campeonato Chileno, Colo-Colo recebe o Curicó Unido.
Colo-Colo é o terceiro colocado do campeonato chileno, já o Curicó é o antepenúltimo. Colo-Colo joga em casa, é um time muito mais tradicional, muito mais forte, vem melhor colocado, vem numa sequência melhor. Curicó nos últimos 10 jogos fora de casa, ganhou apenas 2. Aqui nós vamos entrar com a segurança do empate anula para compor um bilhete. Então aqui nós vamos de casa, empate anula. E antes do nosso bilhete pronto, queria lembrar vocês dos nossos canais do Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário de cada vídeo. Nós temos bilhetes prontos, mas principalmente focamos em entradas ao vivo, onde a gente tem tido um nível muito alto de assertividade. E caso tenham interesse, serão todos bem-vindos, tanto no grupo Free como no grupo Gold. E no bilhete pronto do dia, onde nós pretendemos recomeçar a nossa grande sequência de greens, temos o Fenerbahçe para ganhar um dos dois tempos e uma dupla hipótese, Newcastle ou empate no jogo contra o Brighton, pagando 1,67. E por hoje era isso, queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Se curtiram o conteúdo, deixem o like. Para quem ainda não é seguidor, dá essa moral pro canal, a gente trabalha tanto, estuda tanto para poder estar compartilhando esse material com vocês. Queria desejar um ótimo restinho de semana para vocês, que Deus abençoe. Um abraço a todos, se Deus quiser até amanhã. Até mais, valeu!